caiu, travou nossa conexão. Vamos ver. Voltou. Estamos voltando. Aqui. Pronto, voltando. Tá, vamos lá. Pronto. Vamos voltando. Tá, ó. Estamos ao vivo novamente. Estamos ao vivo novamente. Um problema técnico. E aí, quando a próxima etapa agora é a partir dos 13, a famosa adolescência, que é uma fase emocionalmente difícil e complicada. Exatamente. Que os adolescentes não têm uma natureza em se afastar dos pais, em buscar sua própria identidade. Então, qualquer orientação, assim, qualquer puxada de conversa sobre o tema é repelido, ai, mãe, que saco, eu não aguento isso. De novo, mãe. De novo com esse assunto, tá. Você nunca mãe, falou, eu já sei tudo. Você nunca falou, vai vir falar agora. Não, eu já aprendi lá na escola, ou lá na rua, com os amigos, ou em qualquer coisa. Não sei do que você tá falando. Eu acho engraçado, eu tenho um sobrinho que ele é bem gaiato, sabe? E eu fui conversar com ele uma certa vez. Dei de presente vários preservativos a ele. Então, assim, eu sempre estou tentando buscar meios, formas de falar com ele sobre isso. Porque o pai dele engravidou a namorada na adolescência por falta de orientação. E eu conversando com ele, não, tia, eu tenho voto de castidade, eu vou casar virgem. Só que na gaiatice, sabia que não era. Tá, filho. E aí mesmo ele, sem querer, eu fui dar as orientações e, tipo assim, ele não queria ouvir, mas ele me ouviu querendo ouvir. Ele estava envergonhado, porque era algo desconfortável para ele. Adolescente, é desconfortável falar sobre isso, mas precisamos falar. Então, assim, procure quem é um dos pais que tem um vínculo, que tem mais intimidade. Isso não tem a ver com ama mais ou ama menos, tem a ver com intimidade. Afinidade, né, também. Sim, com laços. Tem a ver com laços e não com amor. Então, busque essa pessoa para poder estar conversando e orientando, mesmo que o adolescente não tenha vontade. Observe, gente, não se engane, adolescentes fazem sexo, sabe, desde que o mundo é mundo, é da natureza, a questão hormonal, a puberdade, tudo isso, ela tem uma ação muito forte. Então, não se engane em relação a adolescente que não transa. Eu tenho um namorado há 1 ano, não, eu não transo, gente. Independente dela confirmar ou não, tá, filha, mas vamos ali, vamos procurar uma médica. Se você não quer conversar comigo, conversa com uma profissional que vai estar te orientando, faz os exames, vê se precisa iniciar logo a questão da pílula, mas não orienta também a necessidade do uso do preservativo. A maioria dos adolescentes se enganam quanto à prevenção. A namorada, a mulher já está usando pílula, não precisa de preservativo. Gente, não existe isso. Não, precisa. Precisa por questões de doença, precisa porque pílula não é 100% seguro, principalmente porque adolescente não toma regularmente. Então, não confie em 100% em um método só, porque a adolescência é algo complicado. É uma fase muito delicada emocionalmente. Não tem maturidade, mas acha que tem. Então eu considero como sendo uma das fases mais delicadas da vida do ser humano. É a adolescência. E eu digo sempre uma coisa aqui em casa e para as minhas filhas. Eu tenho uma filha de 23 anos e eu tenho uma filha de 19 anos. E eu falo para elas, o que acontecer no final da adolescência de vocês e no início dessa fase adulto-jovem, né, que é entre os 16 e os 20 anos, são consequências que vocês vão levar para o resto da vida, né? São escolhas que vocês fazem para o resto da vida. Então, assim, pensem muito, sejam coerentes. E isso é uma coisa que eu posso falar de carteirinha, porque eu engravidei na adolescência, né? Minha filha tem 23 anos. Eu, né? Já passei dos 40, né? Mas eu tô bem novinha, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma diferença com a minha filha de 18 anos de idade, né? De 18 a 19, né? Porque eu fiz 19, ela nasceu. Então, o que acontece? Eu engravidei no final da minha adolescência. Então, eu perdi muita coisa. Eu perdi formatura de faculdade. Eu, em vez de sair, sair pra balada com os amigos, eu tava cuidando de filho de final de semana. Então, assim, são coisas que você fala,
e aí? Só que minha mãe nunca chegou pra mim pra falar sobre sexualidade, né? Como se a gente nascesse com um kit pronto, né? Sim. Né? Porque tipo assim, se eu não falar, ela não vai fazer. Exatamente, exatamente. Mas o que acontece? Aí a gente aprende e tudo mais. E eu vi o quanto a educação sexual na pele é importante. Então, esse é um relato que eu faço para todos vocês, que é super importante, porque assim, para a mulher principalmente, porque uma gravidez às vezes inesperada dá um certo, né, uma desestruturada no início da vida. Sim, né? total. Até porque você não vai abdicar de um filho, você não vai abdicar de nada. Você quer realmente, você pega e você fala, ei, vamos embora, né? Sim. Agora, para a mulher é um crescimento fantástico, né? Assim, cresce que é uma beleza. Mas são coisas que poderiam ter sido evitadas. No meu caso, poderia ter sido evitado com educação sexual, né? Com camisinha, com preservativo, com pílula, com um monte de coisa. Coisa que não teve, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre... agora as perguntas. As perguntas? As perguntas, vamos lá. Deixa eu pegar meu celular para ver as perguntas. Pede pra fazer. Vamos. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para a doutora Araceli? Vamos lá. Vamos lá, tô aqui. Tá baixo, vamos falar um pouquinho mais alto agora. Tá legal agora o tom? Como é que tá? Tem gente querendo participar, eu vou botar uma pessoa aqui então no ar. Tá, vamos lá. Então, Tava vendo aqui agora as perguntas. Vamos lá. Pode fazer perguntas. Tem uma pergunta que eu recebi no meu Instagram mais cedo. Uma coisa que eu achei bem interessante é como falar para uma criança de 3, 4 anos quando se vê duas pessoas do mesmo sexo se beijando. E aí eu respondi essa pergunta, mas aí eu quero responder para todos que estão ao vivo. E que assim, gente, quanto mais natural possível, assim, melhor. Né? Enfim, filho, são eles se amam e estão se beijando. Ponto. Gente, isso não vai afetar a sexualidade do seu filho. Existe uma natureza que é inerente de cada ser humano. E se não houver nenhum atropelo em relação a abuso, em relação a um trauma grande, essa natureza vai seguir independente. Então, se ela tiver uma natureza homossexual, ele não vê dois homens se beijando, ou duas mulheres se beijando, não vai afetar esse resultado. Então, assim, isso não muda a sexualidade de uma criança. Então, assim, já aconteceu com meu filho pequeno e engraçado que ele estava com meu marido, e meu marido disse, pergunta a sua mãe que ela sabe responder. Depois ele esqueceu. Foi muito engraçado. Ele se escora em mim, porque eu sou psicóloga. Ele disse, não, você é melhor para responder. Vamos lá, uma pergunta da Ju. Como agir quando você é abusada por alguém que é de confiança? Um ídolo. Ninguém vai acreditar em você. Mesmo que você ache que ninguém vai acreditar em você, você precisa ter uma rede de apoio. Você precisa buscar uma pessoa de sua confiança, de preferência os pais, mas se essa relação parental ela não traz confiança ou segurança ou credibilidade suficiente, busque uma tia, uma pessoa mais velha, uma professora, mas procure alguém. Procure ajuda de um psicólogo, uma psicóloga. Procure alguém. Não se cale nunca, jamais, a nenhum tipo de abuso. Nem sexual, nem moral, nem psicológico. Nunca, gente. O maior alimento do abuso é o silêncio. É o silêncio. Então, é muito difícil você falar para alguém, mas fale. Fale porque o silêncio vai te torturar para o resto da vida e vai mudar quem tu és e a tua vida de uma forma muito significativa e impactante. Quando você transpassa o silêncio e você tem uma rede de apoio, você vai abrir possibilidades para ser curada, para ser apoiada, para você conseguir sobreviver a algo tão traumático. E eu digo uma coisa também, Ju. Eu sempre falo para as minhas clientes, para minhas alunas,
nós não podemos ficar doentes por doentes que passaram pela nossa vida, tá? Então, o que acontece? A pessoa que faz isso com outra, ela tem uma patologia, ela é doente, né? O abusador, ele é doente. Mas você não pode se permitir ficar doente. Lógico, a pessoa vai se sentir triste, vai se sentir acabada, vai se sentir lesada, vai estar traumatizada, mas você tem aquele momento. Mas o resto, a gente não pode ficar doente pro resto da vida por causa de um doente que passou pela nossa vida. E para isso a gente precisa procurar ajuda. A gente precisa procurar ajuda, e muita ajuda, né? Vamos lá, tenho mais uma pergunta. Mafalda. Sou mãe de uma menina de 8 anos, gostaria de saber como prevenir nossas crianças sem iniciá-las precocemente em assuntos como sexualidade. Foi como a gente falou no início dessa live, Mafalda. A doutora Araceli falou a respeito das faixas etárias e responder somente, né, o que ela perguntar, até onde perguntar. Responda aqui para Mafalda. Ó. Mafalda, até 8 anos... a gente só fala se elas perguntarem. A partir disso, é uma faixa etária de maior interesse dos abusadores, porque começa algum tipo de desenvolvimento, né? A pré-adolescência. Alguma evidência de que pode estar acontecendo, então você observa e pergunta. Nem sempre as crianças vão falar de primeira. Então, esteja atentas, né, a comportamentos estranhos, a fala de não, porque a criança abusada sempre fala não, porque fulaninho ele falou de brincar de injeção ou de fazer cosquinha. Todas as crianças abusadas têm uns termos que relatam dos abusadores muito parecidos, né, que é a questão da injeção, da cosquinha, não fala pra ninguém, se você falar eu vou matar tua mãe ou teu pai, a questão de leitinho. Eles sempre usam ferramentas para tornar o abuso sexual aceitável para aquela criança, lógico, de forma alienada e distorcida. Então esteja atentas a essas palavras-chave, a mudança de comportamento. Observe bem, não é só diálogo não. Tem um relato aqui de uma seguidora chamada Fernanda, dizendo que passou por abusos de um senhor nojento da família, que só recentemente ela se abriu sobre o assunto e que ela sente que ela precisa de terapia. Fernanda, é isso daí, a gente tem que correr atrás da nossa cura, né? Então, só você pode fazer isso por você mesma. Sim. Né? Só você pode fazer isso por você mesma. Ela está relatando também que aos 8 anos um outro homem tentou violentar ela dentro da própria casa e que ela fez terapia durante anos, mas largou a terapia na adolescência por vergonha, que é o que acontece muito. Demais. Porque a pessoa abusada, ela fica pensando onde ela errou, o porquê que aconteceu, e ela sente essa vergonha. Toda vítima de abuso se sente culpada. E existe um vídeo na internet chamado Não Foi Minha Culpa. E é um vídeo indiano, a falar em inglês, e que as mulheres, às vezes até de burca, e eram abusadas sexualmente, e as pessoas sempre diziam, olha, foi tua culpa, a culpa é tua. Gente, não vamos absorver essa culpa. Em hipótese alguma. Eu não quero elencar situações, culpados, eu só quero prevenir. O meu papel aqui hoje, junto com Marisa, é de prevenção. Então, a prevenção vem de educação sexual. Teve uma pergunta de um senhor chamado Pedro, que estava na outra live que caiu, que ele perguntou de quem era a responsabilidade de educação sexual, se era da escola ou da família. E eu posso te dizer, Pedro, é da família. Sim. É da família. A educação, a gente não pode terceirizar a educação, muito menos a sexual, porque vai dentro dos valores da sua casa, tá? Então, assim, uma coisa é o pai e a mãe educar sexualmente esse filho junto com os valores, mas a gente não pode atribuir à escola
escola esse papel, porque o papel da escola é de ensinar e não educar. É um ensino do que é o órgão reprodutivo, das possibilidades, dos tipos de doença, mas a escola não vai ensinar e ter esse olhar individualizado com cada adolescente que está aí entrando na vida, com cada criança que precisa ser protegida de abusadores. É papel dos pais educar e proteger, orientar. A escola ensina, não educa. Quem educa somos nós. Somos nós, pais responsáveis, né? Vamos lá. Alguma outra pergunta? O que tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Vou deixar aqui o contato da doutora Araceli, né? Vamos lá, gostaria que você me falasse um pouquinho do seu consultório, onde que é. Gente, o consultório dela é maravilhoso. Eu sei que fica lá no Ecomedical, no Miramar. Isso, fica lá no Ecomedical. Recentemente eu mudei para uma clínica, onde eu estou com a secretária para poder me auxiliar mais nas marcações, nos agendamentos. Eu vou dar o telefone que eu ainda não decorei. Telefone lá da clínica, da Ativamente. Ativamente, clínica Ativamente. Lá no Ecomedical, 9º andar. Minhas amigas vão brigar comigo, porque eu não lembrei. É o número 3576-1312. Estarei a dispor de pessoas que precisam de ajuda, que gostou. Pais, adolescentes. Uma orientação mais focada. Sim. Né? Então, assim, procure ajuda, porque o nosso papel, eu falo assim, quando eu chamei a Araceli, eu falei, Araceli, essa semana tá meio tumultuada, vamos fazer uma live sobre como a gente pode proteger nossos filhos em relação à educação sexual, porque eu tive muitas ligações essa semana de amigas, de clientes. Marisa, o que eu faço? Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? E eu conversei com a Araceli para falar sobre, assim, de uma forma leve sobre esse assunto, de uma forma tranquila, porque a educação sexual ela é educação de base também, né? E isso vai refletir na vida da pessoa toda. Uma pessoa sexualmente feliz é uma pessoa que tudo roda, né? Vamos lá, eu acho que perdi o início da live. Tem uma pessoa pedindo para participar. Abra um canal aqui, mano. Oi? Vou abrir um canal para uma pessoa participar. Ok, perdi o início da live. Nós vamos encerrar a live por aqui, tá? Vai ficar tudo armazenado aí no Instagram. A gente teve essas quedas, né? Mas que faz parte. Que faz parte, né? A gente está num ambiente aberto, um ambiente gostoso, né? Eu queria As pessoas também podem me acessar pelo Instagram. Sim. Pelo Araceli M. Marques, com 2 L's e um Y. E falar comigo pelo direct, de tirar alguma dúvida. Porque às vezes é uma dúvida simples, eu posso estar orientando. Se eu perceber que a demanda é algo maior, eu posso estar encaminhando realmente para terapia, orientando. Isso vai depender. Então, assim, se eu puder ajudar, eu acho a gente como pessoas públicas, como pessoas que têm um certo papel, né, dentro. Eu acho que o meu objetivo hoje era de passar um pouco mais de conhecimento e que essas mães, esses pais fiquem à vontade e tenham segurança de conversar com seus filhos sobre educação sexual. E educação sexual na loja, nos cursos, quando a gente ministra, eu falo que a educação sexual ela é básica, totalmente básica, porque tem que dar estrutura, a criança tem mais confiança nos seus pais, né? A responsabilidade aumenta com o seu próprio corpo. Então, gente, educação sexual a gente tem que se permitir de falar com os nossos filhos. Tá joia? Então vamos lá. Eu vou fazer um stories assim que a gente terminar essa live com o contato da doutora Araceli, tudo direitinho anotado nos stories para vocês printarem, tá? Com o telefone, com o endereço, com a arroba dela do Instagram. A live vai ficar aqui. Se vocês puderem compartilhar, falarem para outras pessoas assistirem, ela tá meio com alguns pedacinhos, porque ela caiu, né? Mas a gente voltou logo. Então compartilhem também. A gente vai gravar essa live também no nosso YouTube, que é o Afrodite Sexy Store,
que é do mesmo jeito aqui do IG do Instagram, tá? Então, assim, compartilhe, faça qualquer sugestões de temas que vocês tiverem a respeito de qualquer tipo de assunto, mandem para mim, mandem aqui pro Instagram da loja, no Instagram da Afrodite, que a doutora Araceli volta novamente com outro tema. A gente pode chamar outros profissionais também, porque o canal aqui é aberto para vocês. A nossa questão é justamente fazer o bem a quem precisa, né? Então, assim, passar informação e informação de qualidade para que vocês tenham cada vez uma vida mais plena e mais tranquila. Tá joia? Gente, a gente se despede. Super obrigado pela participação e contem conosco.